os registros do seu reino, os quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou então o rei: que honra e que reconhecimento se deu por isto a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, lhe responderam: coisa nenhuma se lhe fez, ó rei. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Então os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. E o rei ordenou que ele entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará o homem a quem o rei se agrada em honrar? Ora, Amã pensou consigo mesmo: a quem agradaria o rei honrar mais do que a mim mesmo? Pelo que então Amã respondeu ao rei dizendo: ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos os trajes reais que o rei tenha usado, e um cavalo que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça a coroa real. E então entreguem-se os trajes reais e o cavalo na mão de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo então pelas ruas da cidade, e que proclamem diante dele, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Então o rei ordenou a Amã, dizendo: apressa-te, toma os trajes do cavalo, e exatamente como tu disseste, faze assim com o judeu Mardoqueu, aquele que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma de tudo que tu dissestes omitas a ele. Diga amém por essa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela exposição das tuas escrituras sagradas, as tuas escrituras que têm nos orientado até aqui. Tua palavra tem sido a bússola da nossa vida. Se não fosse a tua palavra, já teríamos perecido há muito tempo. Como disse o profeta Oséias em dias de apostasia de Israel, quando ele disse que o povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Senhor, nós não queremos que nos falte conhecimento da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, é a tua palavra que nos direciona, é a tua palavra que nos orienta. Então eu quero pedir que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos dê entendimento, jogue por terra todo bloqueio, toda dificuldade de entender, Senhor, para que nós possamos receber a tua palavra e não sermos somente ouvintes, mas possamos sair daqui nessa noite praticantes da tua palavra. Fala conosco de uma maneira que nunca antes o Senhor falou. Fala confirmando coisas que o Senhor já vem dizendo, mas de uma outra maneira, trazendo novidade de vida, Senhor. Fala conosco profundamente, e que enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, ela também seja cumprida, ela seja evidenciada, demônios sejam amarrados enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, vidas sejam realmente libertas, Senhor, forcas do mal sejam destruídas, que seja uma noite de livramento no mundo físico e no mundo espiritual, que seja uma noite de livramento do lado de fora, na carne, no corpo, no sangue, no físico, mas também no lado de dentro, no espírito, no coração e na mente. Fala conosco, Senhor, e nós te glorificaremos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Senta dando glória, crente. Nós abrimos a narrativa do texto que acabamos de ler no livro de Esté, o verso 1 do capítulo 6. E a narrativa inicia contando essa história, dizendo: naquela noite, o rei não pôde dormir. Está falando do rei Assuero. O rei Assuero agora é casado com Esté. E Esté, uma judia que outrora era muito mais conhecida como Hadassa, ela é sobrinha do protagonista do capítulo de número 6, que está aqui em questão.
Nós estamos falando dele nessa noite, o judeu Mardoqueu. Quem já ouviu falar sobre o judeu Mardoqueu? Então, para aquelas pessoas que ainda não ouviram falar sobre o judeu Mardoqueu, ele é um judeu, um hebreu convicto, um homem de Deus que perdeu seus irmãos e agora ele cuida dessa sobrinha que no seu nome mais popular entre os judeus chamava-se Hadassa, mas que depois se tornou muito mais conhecida entre nós, e por isso o título do livro leva o nome dela, ao trazer essa história. Esther, ficou conhecida como Esther, que significa estrela, né? O nome de sua honra, o nome de sua exaltação. Essa moça era órfã e o seu tio, esse judeu Mardoqueu, cuidava dela com sentimento de pai, como um pai cuida de uma filha. Ele não cuidava dela de um sentimento muito distante, como de uma sobrinha para um tio, não. O texto vai dizer que ele cuidava dela como se ela fosse filha dele. E ela tinha por ele o amor que uma filha tem por um pai, haja vista que ele substituiu a paternidade dos seus pais, uma vez que ela era órfã. Por mais de 3 semanas. E nesse período de 3 semanas, muito vinho rolou dentro da casa. Enquanto isso, a rainha da ocasião, Vasti, também preparava um banquete para as princesas do reino. E quando ele manda chamar Vasti, Vasti não quer se apresentar diante dele, porque ele quer usar a beleza de Vasti para apresentar a todos os convidados. E ele já estava embriagado, né, alegre demais do vinho, e ela pensou que isso poderia passar batido, disse que não ia, não foi, mas os seus conselheiros imediatamente colocaram em sua cabeça que aquilo não poderia se repetir, uma vez que ela era exemplo para todas as outras princesas do reino e estava se tornando insubordinada diante de um pedido do rei. Sendo assim, Vasti foi deposta do seu trono, totalmente destituída de toda a sua royaleza, jogada no limbo da sociedade, vivendo na casa entre as viúvas, sem jamais ter acesso ao palácio e às entradas reais do rei, menos ainda a poder desfrutar da sua convivência e dos privilégios de sua presença. Então, os conselheiros e os outros príncipes do rei deram a abertura para que uma seleção entre as mulheres, as moças mais bonitas da Pérsia e de toda a Suzã comparecessem diante do rei. É como se fosse um concurso de qual seria a mais bela, qual seria a eleita para então tomar o lugar que outrora era de Vasti, ser a rainha, a principal do rei Assuero. Não é ser parte das concubinas que ele tinha em seu reino, seria aquela para estar com ele no lugar de honra. E nessa ocasião, Esther, que na ocasião era mais conhecida como Hadassa, não conseguiu ficar em oculto muito tempo e acabou participando disso. E uma vez participando, o texto vai dizer que o Senhor deu graça a Esther, deu a ela beleza, deu a ela carisma. Eu não estou falando de uma beleza que pode ser pintada, eu não estou falando de uma beleza genética, eu estou falando do carisma do Espírito do Senhor, o mesmo que o Senhor concedeu a Daniel quando ele desejou se consagrar. E o texto vai dizer: e o Senhor deu graça a Daniel. Quando Deus dá graça para a gente diante de alguém, até quem diz não para todo mundo diz sim para a gente, por causa da graça do Senhor sobre nós. E foi o que o Senhor fez com Esther. Deu a Esther carisma, deu a Esther graça, e ela realçou-se nos olhos do rei e de todos os príncipes daquela região, e foi assim então escolhida para ocupar o lugar de rainha ao lado do rei Assuero. Deixe-me falar rapidamente sobre que tipo de reinado nós estamos falando. Nós estamos falando de um reino e de um reinado que poderia servir de tipologia para falar do reino de Deus. Em que sentido? Óbvio que eu não estou falando sobre a nação politeísta que a Síria era, que a Pérsia era, no sentido de ter muitos deuses. Claro que não. Eu estou falando sobre o reino mais potente e mais globalizado da época. Não havia absolutamente nenhuma outra nação na ocasião, não havia absolutamente nenhum outro reino no período imutável de mais de 30 anos em que pudesse se igualar ao reinado de Assuero, que pudesse se igualar a Síria, a Pérsia. Nós estamos falando, se fôssemos falar nos dias de hoje, estaríamos dizendo então que eles faziam parte do conglomerado dos países, formando assim uma nação de primeiro mundo. Você vai ver nos registros dos livros históricos as maiores invenções nascendo nessa época. Por exemplo, naquela ocasião você vai descobrir
estudando um pouquinho de história, e você vai perceber que as invenções mais úteis, utilizadas até o dia de hoje, nasceram daquela época. Cadeiras com pés, por exemplo, parar de sentar-se em tapete para começar a sentar-se em lugares mais altos, os próprios copos de ouro fundidos em prata, tudo isso aconteceu nessa época. Eu estou falando do reino mais globalizado, do reino mais potente, da nação mais eminente, do conglomerado de países que, mesmo não sendo do reinado do Assuero, se submetiam ao seu governo, à sua economia, entendendo que eles eram os mais inteligentes da época. Então eu estou falando de um reino moderno, eu estou falando de um reino à frente do seu tempo. Complete aí para mim quando eu disser reino moderno. Vamos lá, um reino moderno, um reino avançado em todo tipo de fundição, em todo tipo de invenção, um reino onde estavam os mais inteligentes. A Babilônia futurística de Daniel era apenas reflexo do que a Síria havia ensinado milhares de anos depois. Então nós estamos falando de alguém que ensinou as outras nações a serem globalizadas, a serem potentes. Então, além de ser moderno, nós estamos falando de um reino avançado, um reino, vamos lá, um reino moderno, um reino avançado, um reino globalizado. E agora Deus está pegando uma moça simples, órfã, educada pelo seu tio dentro dos preceitos do Senhor, conhecendo os princípios de Deus, para ser inserida dentro desse reino. Dentro desse reino, Esther vai ser inserida, juntamente com ela, seu tio, como conselheiro, ainda que distante, dentro desse reino. Quando eu falo desse reino, eu me lembro do reino de Deus, porque não há absolutamente nenhum outro reino mais moderno do que o reino de Deus. Quando eu falo desse reino e eu digo que ele me lembra o reino de Deus, é porque não há absolutamente nenhum outro reino mais avançado do que o reino de Deus. Quando você olha todo o conteúdo histórico e profético do Jornal da Noite, e a notícia que é nova para o mundo daqui a algumas horas, para uma mulher de oração que tem uma vida devocional, ela já é antiga, porque Deus revela a seus santos profetas coisas muito antes de acontecerem dentro da nossa sociedade. O reino de Deus é moderno, o reino de Deus é globalizado, o reino de Deus é avançado. No reino de Deus não há língua difícil, no reino de Deus há uma exatidão e uma precisão em todos os fatos. Quem é Esther e Mardoqueu? Esther e Mardoqueu são representantes dentro desse reino, mesmo não tendo sangue persa para serem representantes dentro dessa ocasião. Se parecem conosco, porque o texto vai dizer que nós fomos transportados exatamente como eles. Não só judeus, não só hebreus, mas uma série de outras nações está vivendo debaixo da cobertura do reinado de Assuero. Porque é um reino muito grande, com uma economia muito vasta, com possibilidade de crescimento para todos os povos. E detalhe, ele não é rigoroso acerca da imigração. Então as fronteiras do reinado de Assuero estão abertas. Lembra-me de mim e de você mesmo no reino de Deus, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino vivemos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Nesse reino vivemos debaixo da cobertura de Deus. Nesse reino vivemos debaixo da cobertura do céu. Nesse reino vivemos debaixo da cobertura dos anjos. Neste reino vivemos debaixo da cobertura de tudo que conspira para o nosso bem e para o nosso favor. Oh, aleluia. Então nós precisamos aprender a nos comportarmos dentro desse reino por gratidão a esse reino. Às vezes, se você olhar a história, você vai contemplar Mardoqueu como se fosse um rebelado, porque o texto vai dizer que este homem chamado Amã, coadjuvante, segunda figura do contexto do capítulo 6, ele é tipologia do mal. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Esther que, quando vai fazer um banquete para revelar o estratagema dele para destruir os judeus, ela vai dizer este mal Amã. Então Esther vai apontar Amã como mal. Então Amã é tipologia do mal. Complete aí para mim. Amã é tipologia do mal. Tipologia do mal. Amã é tipologia do mal. Quem é Amã?
Amã tipifica a casa vazia. São pessoas em quem Satanás executa toda a sua vontade. Gente que está no reino, mas não é do reino. Amã vai lançar um edito e vai influenciar o rei a confirmar esse edito. Qual? Ele quer exterminar todos os judeus, que todos sejam mortos. O rei, não compreendendo muito, vai lá e confirma o edito de Amã. Quem é Amã? Amã é um grão-vice. Amã é um príncipe de hierarquia elevada. Se tem alguém que tem voz de comando abaixo do rei, é Amã. O pai dele já era príncipe do pai de Assuero. Eu estou falando de alguém que está no poder há muito tempo. Eu estou falando de alguém que tem comando há muito tempo. Está há muito tempo comandando Susã. Está há muito tempo no comando da Pérsia. Está há muito tempo no comando do mundo. Ele é a personificação perfeita de Satanás, o príncipe deste mundo que jaz na maldade. Não há absolutamente nenhuma potência, nenhum governo dentro da terra que Satanás não tenha voz de comando lá dentro. Não tem. Em todas as áreas de poderes da terra que você transitar, você vai encontrar uma influência de hierarquia maligna lá dentro, porque ele já comanda há muito tempo. Só que qual é a orientação do Senhor para nós? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele não manda a gente guerrear contra o diabo. Ele não manda a gente bater no diabo. Ele não manda a gente dar uma banda no diabo. Ele não manda a gente ficar desafiando principados e potestades, porque o texto diz que elas estão acima de nós. A gente só pede Deus para guerrear em nosso favor contra elas, porque Deus está acima delas. Então qual é a palavra que o Senhor nos orientou acerca das hostes espirituais da maldade, acerca dos poderes militantes nessa terra, acerca da ação maligna de Satanás em todas as áreas do sistema? E quando eu digo todas as áreas do sistema, eu estou falando de todo o sistema: o sistema religioso, o sistema legislativo, o sistema judiciário, em todas as áreas. O que é que ele está dizendo? Ele diz: resistir ao diabo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Vindo ele como correntes de águas, o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Vindo ele por um caminho contra ti, por 7 caminhos fugirá da sua presença. Deus colocou na minha boca uma palavra de autoridade acerca das hostes espirituais deste tempo. O Senhor está marchando em defesa da igreja nesta noite. O Senhor está indo adiante do seu povo nesta noite. O Senhor está dizendo para mim e para você: há um reino, há representantes dentro desse reino. Pegue na mão de alguém e diga: você representa o reino. Não, você ficou com preguiça. Olhe para essa pessoa e diga: você representa o reino. Então levanta essa cabeça, estufa esse peito, usa da estratégia que Deus te deu, porque você é representante desse reino. E esse reino não vai perecer por causa de um sistema corrompido pela maldade. Aleluia. Quem é Mardoqueu? Representante de um reino. Um reino que ele não nasceu nesse reino, mas por gratidão à cobertura desse reino, ele decidiu servir a esse reino. A gente não está aqui servindo por obrigação. A gente está aqui servindo por gratidão à cobertura que esse reino tem nos dado. Este mau Amã, quem é mau Amã? Casa vazia. Escute o que eu estou lhe dizendo, porque nessa tarde nós já nos posicionamos em oração. O Senhor está visitando as casas vazias de Caiapônia. O Senhor está visitando as casas vazias, as pessoas que estão sendo marionetes na mão do diabo. O Sebadacanto, Rebaracebre, Orabachuri, Cantaralabaia. Amã, Amã,
mal. E ele está cheio para cumprir o desejo de Satanás. Qual é o desejo de Satanás? Roubar, matar e destruir. Só que quando Jesus se manifestou ao mundo para manifestar o reino de seu Pai que está no céu, ele disse duas coisas. Primeiro, eu vim para dar vida e vida com abundância. E depois, eu vim para desfazer as obras do diabo. Te prepara, porque neste ano você vai tomar susto. O Senhor vai entrar em lugares que nunca antes foram mexidos. Gente que está sentada em cadeira que nunca antes foi trocada. E o Senhor vai dizer: eu vou mexer nos poderes da terra, porque eu vou desfazer as obras do diabo. Aleluia, aleluia. Esse homem lança um edito em que todos os judeus sejam mortos com dia e hora marcada. Não ande distraído, Satanás tem um plano para você. Não ande por aí desapercebido, achando que porque é crente você não tem que orar, achando que porque vem à igreja você não precisa se posicionar. Satanás tem um plano para você. E é um plano de destruição. É um plano que, segundo o diário dele, ele já executou o dia e a hora da sua morte, da sua destruição, do seu divórcio, da sua queda, da sua vergonha. Foi isso que o mau Amã fez. Só que o texto vai dizer que outrora, já militando pelo reino, Mardoqueu descobriu que 2 guardas oficiais do rei, Teres e Bigtã, estavam entrando numa conspiração para assassinar o rei Assuero. E ele vai fazer uma denúncia. Ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Se tem uma coisa que o império das trevas quer tirar de nós, é o poder de denúncia. Só que se tem uma coisa que aconteceu aqui na história e que funciona igualzinho no reino de Deus, é que aqui no reino de Deus, quando a gente faz a denúncia, ela não pode ser anônima. Porque tudo que a gente faz no reino é registrado. Quer sejam obras boas ou quer sejam obras más, todas elas vão para o registro. Malaquias capítulo 3, se não me engano, lá para depois do verso 16, ele vai dizer, falando acerca de Israel, que todas as suas obras estavam registradas no livro do memorial de Deus. O salmista Davi também vai salmodiar no salmo de número 8, e falando em lágrimas, ele vai dizer que não conseguia fazer uma oração, então ele estava chorando quando deveria orar. Aí no final ele diz: mas eu não me preocupo, porque não estão as minhas lágrimas, ou seja, o significado daquilo que me leva a chorar, registrado no seu livro. Eu preciso revelar isso a alguns crentes hoje aqui. Há um livro do registro de Deus, e todas as nossas obras estão registradas lá. E qual é o registro de Mardoqueu? Registro de Mardoqueu é que quando 2 guardas oficiais do rei conspiravam para assassiná-lo, quem são esses conspiradores? São pessoas que estão no reino, mas não é para servir o rei, elas querem servir o poder. Quem está no reino com visão de império vai conspirar contra nós. Quem está no reino querendo andar com Jesus para ter status vai conspirar contra nós. Quem está no reino buscando cadeira e título vai conspirar contra nós. Está aqui, se veste na guarda, guarda a porta, mas ele não quer o rei, ele quer poder. Ele não quer conserto, ele quer autoridade. Ele não quer submissão, ele quer hierarquia. Ele não quer humildade, ele quer honra devida. E o Senhor está dizendo nesta igreja, e por isso eu digo que a palavra profética pode estar fardado como guarda, pode estar vigiando como guarda, pode estar usando arma como guarda. O Senhor vai expor e vai denunciar toda a conspiração que está no oculto. Eu estou sentindo o temor de Deus sobre mim aqui nessa noite. O Senhor está dizendo que vai levantar gente com coragem para expor, para denunciar. Não vai ficar obra em oculta, pastor Jacinho. Não vai ficar estratagema em
no oculto. O Senhor vai tirar toda a armadilha. O Senhor vai levantar representantes oficiais de um reino, que muito antes de pelejar pelo reino, vão trabalhar pela honra do rei. Tem gente que pensa que servir o reino é a mesma coisa de servir o rei. Não é. A sua motivação em servir o reino deve ser apenas por zelo em querer servir o rei. Tem lugares que a gente vai, que projetam tanta festa, tantos acontecimentos, e quando você vai ver, quem está na frente do trabalho não tirou um dia de oração, não tirou uma semana de propósito. O que é isso? É gente que entrou no ativismo de trabalhar no reino, mas já não fala com o rei, ó. Mardoqueu é um representante desse reino, e ao saber que Teres e Bigtã estão conspirando contra o rei, ele vai denunciar. Ele vai o quê? Guarde esta palavra, porque tudo aquilo que a gente denuncia em luz fica exposto. É por isso que no mundo do espírito as denúncias precisam ser as claras. Quando você vai orar acerca de qualquer coisa, você precisa expor aquilo diante de Deus. Por exemplo, se você teve um sonho de revelação, não adianta você dizer: Deus, o Senhor sabe que eu sonhei. Eu sei, mas você não me contou. Você precisa expor o que você sonhou. Você precisa falar o que você sonhou. Você precisa verbalizar. Deus já existia antes do mundo existir, sim ou não? Sim, porque Deus não foi criado, Ele é desde a eternidade. Mas o mundo só passou a existir depois que a palavra foi verbalizada. Quem entende isso, diga amém. João capítulo de número 1, quando vai falar da obra de Jesus aqui na terra, nós vamos entender que Jesus é Deus manifestado entre os homens. Por isso ele vai dizer a Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim, porque nós somos a mesma pessoa. Agora, como é que João vai transcrever a obra de Deus em Cristo aqui na terra? Ele vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ele está dizendo que a luz, a exposição, a confissão, ela só pode sair do abstrato. O poder da palavra só sai do abstrato e ganha força concreta quando você verbaliza. É por isso que pecador só recebe verdadeiramente o perdão dos seus pecados depois que ele confessa, depois que ele expõe, depois que ele joga para fora. Deus já se manifestava no Verbo, mas o homem só compreendeu o poder da palavra depois que Jesus se manifestou entre nós. Aí o texto vai dizer: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. As pessoas só entenderam de verdade qual era a vontade de Deus aqui na terra quando Cristo pisou aqui na terra. Mas Camila, não entendi. Vai entender agora. O Senhor está dizendo: meu reino funciona com fatos. Aleluia. Aqui a palavra, o verbo, é abstrato, mas no reino de Deus a palavra não é abstrata, ela é concreta. Ela traz a evidência e a existência, aquilo que nós estamos procurando. Quando Mardoqueu fez uma denúncia, isso foi para o registro do rei, das crônicas do livro do rei, do seu reinado. Então escreveram lá: Mardoqueu denunciou a Teres e a Bigtã. Por que essa denúncia entrou aqui? Porque tinha provas. Nenhuma denúncia entra no registro sem provas. Entrou no livro dos registros. Um representante do reino milita contra o reino, gente? Não. Só que aí você vai ver este mesmo Mardoqueu, que milita em favor do reino, que defende o rei, que traz livramento de uma conspiração de assassinato, não tendo coragem de se curvar diante de Amã. Quem é Amã? Um príncipe de hierarquia elevada. Todo aquele que passasse por Amã precisava lhe prestar reverência. Essa reverência não é botar a boca no pó, nem espalmar a mão sobre a terra. É só inclinar a cabeça. É uma maneira de dizer: eu te respeito. É uma maneira de dizer: eu te reverencio. Só que o texto vai dizer que quando Amã, a casa vazia, a tipologia perfeita do mal, a pessoa a quem Satanás escolhe para executar o seu desejo e a sua vontade, o texto diz que quando Amã passa por Mardoqueu, Mardoqueu não se curva diante de Amã. É natural dentro do reino, dependendo da sua posição de integridade, as pessoas te tratarem como rebelado,
Desculpa, mas eu preciso falar isso aqui. Por quê? Mardoqueu serve o rei, e o rei, ele não é contra o rei, nem contra o rei. Mas ele entende que nenhuma lei, guarde isso, igreja, nenhuma lei é maior do que os princípios de Deus. E qual é o princípio de Deus, do qual Mardoqueu tem guardado? Só Deus dá a vida, só Deus tira a vida. E agora este homem, por causa de um problema pessoal, vai mandar exterminar todo judeu que faz parte do povo de Mardoqueu. Quando ele passa, Mardoqueu não se curva. Eu imagino os outros judeus dizendo: Mardoqueu, você vai arrumar problema, não custa nada, é só inclinar a cabeça. Ô Mardoqueu, Mardoqueu, reverencia, não custa nada, não vai mudar nada, não vai mudar nada para você, para mim muda. Ele não se curvava. E por que ele não fazia isso? Porque ele não respeitava a conduta de Amã. E porque ele não respeitava, o texto já diz pela boca de Esther, porque Amã era mau. Amã era mau. E uma pessoa má vai executar as obras do mal. Ele passa e Mardoqueu não o reverencia. Mas é só um gesto. Olhe para cá, igreja. É só um gesto. É só fazer assim com a cabeça. Mas o texto diz que ele não fazia. Você vai fazer a diferença no reino de Deus. Não quando você faz o que todo mundo faz, mas quando você toma coragem de deixar de fazer o que todo mundo anda fazendo. Quando você se posiciona. Quando você entende que não é melhor, mas está decidido a ser diferente para a glória de Deus. O gesto é pequeno, é só inclinar a cabeça e levantar, mas o significado é grande. Entenda, tem coisas na nossa vida que trazem gestos pequenos, mobilidade pequena, mas o significado é grande. Você quer ver um cumprimento entre dois japoneses, entre dois asiáticos, enfim, basta um estar diante do outro e fazer um sinal que nós chamamos de reverência. É simples, é rápido e não dura nem um segundo completo. Mas se você não fizer isso, dá para eles a ideia de que você é mal educado, de que você não sabe receber as pessoas, de que você não tem honra. Veja, é um gesto pequeno, porém o significado é? A palavra obrigada é uma palavra pequena, porém ela tem um significado. Tem coisas na nossa vida que são pequenas e todo mundo está fazendo por ser pequeno, mas o Senhor está dizendo, está acarretando em grande significado. O gesto era pequeno, mas o significado era grande. Reverenciar a mãe era respeitar o mal. Reverenciar a mãe era dizer, eu concordo com o que você faz. Reverenciar a mãe, mais do que isso, era dizer, eu tolero o que você faz. Guarde o que eu vou lhe dizer, porque algumas pessoas lidam conosco como cristãos, como se nós fôssemos arrogantes, como se nós nos sentíssemos a última bolacha do pacote. Volta e meia eu vejo comentários na rede social, na internet, e eles olham pra gente com muita raiva por causa do jeito que a gente fala, a intrepidez com que a gente fala, o jeito que a gente prega, a nossa maneira de defender qual é a razão de nossa fé. Paulo vai nos orientar sobre isso, e ele vai dizer, quando o mundo perguntar por que você crê, esteja preparado e argumentado para defender qual é a razão de sua fé. Então a gente fala então de defesa. Fazemos parte da reforma protestante. Por quê? Porque numa ocasião, ainda que não estivéssemos lá, ainda que não fizéssemos parte dessa reforma que começou dentro do catolicismo, fazemos parte dela quando, assim como Agostinho, fazemos a defesa da escritura pela escritura. Foi-se o tempo em que o pastor falava era dito e regra. Não, se o pastor pregar a Bíblia, eu obedeço ele. Se ele não pregar a Bíblia, eu vou procurar quem pregue, porque a palavra está acima de tudo. A lei de Deus está acima da lei dos homens. A lei de Deus está acima do Senado, está acima do governo, está acima do presidente da República. Não é arrogância, não é rebelião, é princípio. Nenhuma sociedade se mantém, nenhuma sociedade se constitui. Eu ouvi isso ontem e ouvi isso na minha igreja no dia da virada.
Todos os países de primeiro mundo são países cristãos. Pessoas que souberam defender e se posicionar dentro dos seus princípios. Você diz, irmã Camila, o que isso tem a ver com o gesto que Mardoqueu não fazia? Tem tudo a ver. Tem gente vendo o reino perecer por causa de um gesto. Uma curtida numa página de alguém que não glorifica a Deus. Você segue no Instagram gente que é totalmente contra os princípios de Deus. Gente que prega contra os princípios de Deus. Gente anátema, gente devassa, mas porque tem uma roupa que você gosta, um cabelo que você curte, você vai lá e dá 2 cliques e você diz nada a ver, nada a ver. O gesto é pequeno, mas o significado é grande. Você não é representante oficial desse reino. Shabaracando rebaracé. Ele não vai se curvar, ele não vai respeitar. E alguém diz assim, irmã Camila, respeito é obrigatório, pois o respeito que você tem a mim começa quando o meu vai por você. É a ótica do direito. Você está me entendendo? Não é porque é lei que eu vou respeitar o que é descondizente com a palavra de Deus. Eu estou pedindo a Deus que levante neste tempo, da última hora da igreja, uma geração com o espírito de Esther. Que gente é essa? Gente habilitada, se perecer, pereci. Gente que entende que se perder, perdeu. Não me vem pra cá não, que essa palavra pega desde a mocidade e até o mais velho. Quando a gente está no ensino médio, a professora diz assim pra gente, vai ter festa junina, vocês fazem o seguinte, vocês venham que vocês vão ganhar 2 pontos. Aí tem crente se vestindo todinho de São João, se arrumando todo bonitinho, bebendo quentão dentro da escola para ganhar 2 pontos em cima de uma prova. Aí a mãe e o pai, que são frouxos, olha e diz assim, meu filho, mas você vai? Mãe, eu vou porque eu tenho que ganhar 2 pontos. Aí ganha 2 pontos e perde o lugar no céu. Ganha 2 pontos e perde o regocijo da graça. Por quê? Porque não quer perder nada. Uma geração que não quer perder nada não está apta para entrar no reino de Deus. O reino de Deus é renúncia. O reino de Deus é perda. O reino de Deus é descer. Não quer perder nada. Também não vai ganhar nada. Lutero disse uma coisa interessante. Spurgeon concordou com ele, e o Wesley usou outras palavras para dizer a mesma coisa. E o que eles disseram? Eles disseram em comum acordo que qualquer prejuízo que você tiver na terra, o céu está habilitado para te compensar. Mas não há absolutamente nada que a terra possa te dar para compensar o prejuízo de perder o céu. Tem que ser como Esther. Se perecer, pereci. Olha, mas se você disser isso, não vão gostar de você. Não goste. Mas se o senhor não casar, que eles estão dizendo que o senhor tem que casar, o senhor vai ser preso. Pois então me prenda. Faça-me um favor, eu gosto de banana, maçã, mamão, bolo de chocolate, macarrão de minha mãe, galeto de padaria, daquele bem sujo. Leve lá para mim, porque eu não vou me conformar com o que choca com os princípios de Deus, só porque alguém quer medir força com o que eu acredito. Mas se você fizer isso, vão te botar para fora de casa. Então aprenda a trabalhar e arranje um lugar. Mas se você se converter, teu namorado vai te deixar. Pois então que me deixe. Mas para se batizar você tem que casar. Mas o fulano não quer casar. O problema é do fulano. Desculpa, gente, mas é a verdade como ela é. Você desculpa o que eu vou dizer, mas no século 21 a gente quer viver uma era de ecumenismo como nunca antes foi vista. Tudo baseado no respeito. Mas se a gente for pregar o que Paulo disse, o apóstolo vai dizer que acerca dos anátemas, ao passar por ele, nem cumprimenteis. E a gente quer sentar na mesma mesa. Se não quiser dar glória, não precisa não. Se perecer, pereci.
vai denunciar, vai dar o nome dele, vai botar a cara para bater, porque no livro do registro quem dá a denúncia tem que dar o nome. Você não me vem pra cá achar que é um crente melhor só porque você pega a rede social e vai lá e começa com frases do tipo: tem gente que, e se acha o profeta da revelação, mandando direta pros outros. Eu quero ver você botar a tua cara, você pedir gabinete, você falar com as pessoas diretamente. A Bíblia diz: se tu tens algum problema com teu irmão, vai até ele e resolve. Não é pra ficar mandando cutuque daqui, cutuque dali. Representante do reino, não tem vergonha, não tem medo de viver a verdade, falar na verdade, pregar a verdade, olhar a verdade. A denúncia de Mardoqueu vai entrar no livro dos registros com o nome dele. É tanta gente corajosa nessa era cibernética, se escondendo por trás de uma rede de dados. E no trabalho ninguém sabe que ele serve ao Senhor. Mas nossa, no Twitter é um gigante. No Facebook arrebenta a boca do balão, mas não carrega no corpo uma marca de Cristo. Vir para a igreja, ser representante do reino, não é ter uma Bíblia fechada debaixo dos seus braços, é ter uma língua afiada na espada que está do lado de Deus. Denunciou, e eu imagino os que se diziam apaziguadores da época, olhando para Mardoqueu e dizendo: não se mete nisso não, que isso vai dar vento. Não fala nada não, que isso vai te deixar problema. Você vai perder seguidor na rede social, hein, Mardoqueu? Não toca nesse assunto não, porque isso vai mexer com coisa grande. E ele denuncia. Ele denuncia. Quem não fala nada não quer ver você falar. Ele denuncia. E sabe por que as pessoas não querem denunciar? Porque elas não estão preparadas para a retaliação. Quando você olha a armadura da orientação que Paulo dá à igreja em Éfeso, ele vai falar sobre toda a indumentária, ele vai falar sobre a couraça, sobre o capacete, sobre o cinto, sobre o sapato, ele vai falar sobre toda a indumentária. E a última espada, a última ferramenta, o último instrumento é a espada do Espírito, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do diabo. Sabe o que ele está dizendo? Aproximadamente 6 itens de defesa e só 1 de ataque. Aproximadamente, que agora eu não estou certa se são 5 ou são 6, mas aproximadamente 6 itens de defesa e só 1 de ataque. Por quê? Porque você precisa estar mais preparado para se defender do que para atacar. Mardoqueu tem uma vida limpa, é por isso que ele denuncia. Sabe por quê? Quando eu ataco, eu preciso estar preparado para segurar os contra-ataques. As pessoas não querem andar revestidas, mas um representante do reino precisa estar revestido. O texto diz que ele denuncia. Aí abrimos a narrativa. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Diz que ele não quis? Não, diz que ele não pôde. Ele está numa situação parecida com a do rei Dario. Quando você aflige um justo, você não dorme. Você procura o sono, mas você não acha. Lhe fugiu o sono. E fugiu. Naquela noite o rei não pôde dormir. Que noite? A noite que Amã mandou construir a forca para Mardoqueu. Esther já está preparando o segundo banquete para denunciar Amã como um dos maiores intentadores de homicídio contra o seu povo. Quando ele chega em casa, que ele passa por Mardoqueu, que ficava na porta do palácio, o texto diz que aquilo angustia o coração dele. Há um dito popular que uma andorinha só não faz verão. Isso é a andorinha, não é a gente. Olhe ao longo da história e você vai perceber que Deus nunca precisou de mais de um para fazer o que Ele quer. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por um homem e que a multidão de pecados saiu do mundo por um homem. Quando o Senhor apareceu a Gideão, o Senhor disse para ele: eu lutarei
lutarei contigo contra os midianitas, como se fossem apenas um homem. Ele está dizendo, eu vou contigo como um, porque eu não preciso ser dois. As suas atitudes, por menores que sejam, no reino de Deus elas têm relevância. Tem relevância. Quando ele viu ele na escada e viu que ele não se curvava, ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele disse, olha, eu cheguei até aqui com esse império, com todo esse status, com todos esses príncipes, com todo esse dinheiro, com toda essa riqueza, com todo o favor do rei, meu benefício, mas este Mardoqueu me tira a paz. Aí ele chama os príncipes, os amigos, Zéria e sua mulher, e diz, olha, amanhã vai ter outro banquete. Pense num banquete em que eu estou me sentindo orgulhoso, porque Esther mandou chamar somente o rei e eu, somente eu. Mas enquanto eu ver esse judeu Mardoqueu sentado na porta do palácio, eu não tenho sossego. O Senhor está dizendo para nós aqui que nós não podemos nos conformar com a falsa paz. A gente tem que incomodar sim. Que se erga a geração dos que incomodam. Aí ele conversa com seus amigos, com sua esposa, e ela diz assim, faz o seguinte então, constrói uma forca, mata ele amanhã pela manhã e vai para o banquete em paz. Ele diz, ótima ideia. Aí ele chama os construtores naquela noite. Ele diz, constrói a forca. Estou parafraseando para você entender o contexto entre o capítulo 5 e o capítulo 6. O que a mãe está dizendo é o seguinte, manda construir a forca agora, porque de manhã, antes do banquete, eu já quero ele enforcado. Aí quando o verso 1 do capítulo 6 diz assim, naquela noite o rei não pôde dormir, está falando de que noite? A noite que a forca estava sendo construída. Porque à noite a gente dorme, mas à noite o mal trabalha. A Bíblia diz que os filhos de Deus não foram feitos para andar na noite. Ele não está propriamente falando do dia ou da noite. Ele está falando sobre as obras das trevas. Ele está dizendo que os filhos das trevas esperam anoitecer para tramar armadilhas aos justos ao amanhecer. Olha como Amã verdadeiramente é a personificação da vontade do diabo. Ele manda construir a forca de noite, porque de manhã ele quer que Mardoqueu acorde nela. Só que o texto diz, naquela noite, que noite? Na noite que a forca estava sendo construída, o rei não pôde dormir. Naquela noite, o rei não pôde dormir. O que ele vai fazer? Olhar o livro do registro. E ele acha lá escrito o que Mardoqueu tinha feito. Ei! O seu nome está ligado a quê? No livro dos registros. Sabe o que Mardoqueu tem? Um registro diante do rei. Mardoqueu tem um? Vem comigo e eu não me alongo mais. Mardoqueu tem um? Tem um registro. O que é registro? Registro é aquilo que a gente faz. Você vai ter relevância no reino de Deus quando você sair do campo abstrato e ir para o concreto. Quando você sair da vontade de fazer e executar as coisas que você idealiza no seu coração. Ei, no livro de Deus não entra o que você tinha vontade de fazer. No livro de Deus só entra o que você fez. No livro de Deus não entra o que você gostaria de fazer. No livro de Deus só entra o que você faz. Ah, irmã, porque eu queria. Ah, porque quando eu tiver condições. Ah, porque Deus conhece meu coração. Conhece teu coração, mas não tem nada escrito a teu respeito. Por quê? Porque no livro de Deus não entra o que a gente quer fazer. No livro de Deus não entra o que a gente tem vontade de fazer. No livro de Deus não entra os sonhos que a gente sonhou. No livro de Deus só entram as realizações que a gente teve coragem de executar. Não é o livro dos pensamentos, não é o livro das vontades, é o livro dos registros. Só entra o que você faz. Quando ele abriu, o que tem lá? Um registro de Mardoqueu. Amã vai se aprontando de manhã. Por quê? Porque ele tem um projeto contra Mardoqueu. Só que
Mardoqueu tem um registro. Vamos lá comigo de novo. Mardoqueu tem um registro. Mardoqueu tem um registro. E Amã tem um projeto. Amã tem um projeto. Isso aqui é a lei do direito. O que Amã tem contra o Mardoqueu é o que um advogado de defesa ou acusação usaria como prova circunstancial. É projeto. É uma coisa que pode entrar no processo, como pode não entrar no processo. Vai depender da aprovação do juiz. Vamos supor, a gente está num tribunal, tem alguém sendo acusado, advogado de defesa de um lado, promotor do outro. Aí o promotor chega com uma prova que não entrou na abertura do processo, uma prova que ainda não entrou nos autos do processo, uma prova que depende de aprovação para saber se ela é relevante ou não. Ou seja, ela veio depois. Isso já dá uma descredibilizada nela. Aí me chega o promotor, por exemplo, com aquela prova para tentar acabar com quem está sendo acusado. Ele vai começar a fazer a dissertação dele diante do juiz. Olha, essa prova foi encontrada no local do crime, mas ela foi apresentada depois porque não sei quem pegou, e aconteceu isso, e o juiz vai ouvir tudo. O juiz vai ouvir tudo, mas no final, aquelas provas só vai contar nos autos do processo se o juiz aceitar. Se ele não aceitar, ela vai falar, vai mostrar. Se tivesse num juizado americano, por exemplo, ela vai passar na mão do júri público. Mas se ele disser, tira dos autos do processo, o escrivão acaba com tudo. Ele anula aquela conversa como se ela nunca tivesse acontecido. Não quero nos autos do processo. Tirou. Qual é o nome disso? Prova circunstancial. Por quê? Ela pode ser usada, como ela pode ser recusada. Ela tem o direito da apresentação, mas a apresentação não comprova que ela vai ser aceita. Agora, o que é um registro? Um registro não é uma prova circunstancial. Um registro não é um projeto. Um registro é algo que não pode mais ser mudado, porque já está feito. Então eu vou perguntar de novo: o que Mardoqueu tem diante do rei? Que Amã quer apresentar diante do rei? Projeto. Projeto é circunstancial. Pode dar certo como pode não dar. O que o Senhor está dizendo? Eu não quero os meus representantes do reino com medo das ameaças, porque as ameaças são circunstanciais, são projetos. O diabo está dizendo que vai matar, mas entre morrer e viver, ele precisa da aprovação do rei. O diabo está dizendo que vai destruir o casamento de alguém, mas entre a vontade que ele tem para destruir e a destruição, tem um juiz e legislador no meio desse caminho. Só toca se ele deixar, só fere se ele permitir. Deus te trouxe aqui nessa noite, levante a sua mão. Eu estou profetizando debaixo da autoridade de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, é circunstancial. Não tenha medo das ameaças, não tenha medo da forca. Aleluia, aleluia. O Senhor está dizendo: ei, Ele tem colocado diante de mim o que Ele quer fazer, mas quando eu olho para o meu livro, eu vejo o que você já fez. Ah, não. Você está entendendo? Ele quer trazer para mim o que Ele quer fazer com você, mas quando eu olho para o meu livro, eu vejo o que você já fez. As consagrações que você entrou, as madrugadas que você orou, as noites de sono que você perdeu, os dias que você pregou, os dias que você veio mesmo quando estava com febre, os dias que você glorificou mesmo quando não tinha ar. Ele está dizendo: no meu livro está registrado o que você fez. Não tenha medo. Pegue na mão de alguém aí, segure a mão dessa pessoa com poder, com poder, com poder. Vai lá, com poder, com poder. Diga para ela: Ele lembra. Diga para ele lembra. Ele tem registrado o que você fez, a limpeza que você deu na igreja, as festas que você perdeu para não perder o culto, o dia que você adorou depois de ter sepultado um parente querido. Está registrado. O que o teu adversário tem contra você é circunstancial. Depende da aprovação. Pode ser, como pode não ser. Vai depender de quê? Do rei.
Agora é engraçado, sabe por quê? Mardoqueu está envolvido com o reino. Ele está envolvido em querer criar uma estratégia para trazer livramento a milhões e milhões. Ele não mora no palácio. Ele não é conselheiro oficial da rainha, menos ainda do rei. Só que quando você quer trabalhar no reino, você não precisa de título, você só precisa de disposição. Aí eu te pergunto, não julga a aparência de Mardoqueu não, porque ele está com um pano de saco cinza na cabeça, mas ele sabe tudo que acontece dentro do palácio. Aí eu te pergunto, uma pessoa que mora no palácio, sabe tudo que acontece no palácio, não vai saber que tem uma forca de mais de 2 metros sendo construída para ele? Pelo amor de Deus, não precisa ser nenhum gênio. Ele sabe ou não sabe? Sabe. Mas por que você não encontra no livro de Esther nenhum relato da ocupação do tempo de Mardoqueu para procurar desfazer-se da forca que é contra ele? Porque essa forca é um objeto de distração. Para quê? Para que ele se envolva no pessoal e se esqueça que ele está em atividade para dar livramento maior a um reino. Sabe qual é a estratégia do diabo? Te fazer esquecer que o coletivo te inclui. Aí ele te tira do coletivo. Você está guerreando na igreja, você está trabalhando pelo departamento, você está cuidando da sua família, você tem feito uma campanha de oração pelo teu povo, você chega mais cedo, você vem na consagração, você ora pelo seu pastor. Você sempre está envolvido com coisas maiores, coisas ligadas à realeza, coisas ligadas a projetos maiores. Tem gente que está aqui, você olha o rosto, não dá nada, mas o cara ora pelo Senado, ora pelo governo federal. Deus fala com ele acerca de leis ocultas dentro da Câmara. Ele está envolvido com coisas grandes. Quando Satanás percebe, quando ele detecta que mesmo sendo você está atrapalhando no andamento de uma destruição, você está atrapalhando no andamento de uma lei, você está atrapalhando na execução do plano que ele quer fazer numa cidade, ele vai lá e ele tenta agir com você de maneira pessoal. Por quê? Porque se ele envolver o pessoal, se ele te envolver no pessoal, você esquece do coletivo, você esquece que está envolvido com o reino, você esquece que está envolvido com algo mais elevado e se embaraça. Menina, deixa eu te mandar um print de WhatsApp do que a fulana passou para você, falou de você. Não manda não, porque eu estou envolvido com as coisas do... E eu sei que isso é para me distrair e para me tirar daqui e me trazer para cá. Por quê? Ele tinha capacidade de ser livre da forca pelas próprias mãos. Alguém que tem parentesco com a rainha não tem poder para derrubar uma forca? Aonde? O camarada denunciou 2 guardas oficiais sem ser oficial. Então ele tem poder para derrubar essa forca a hora que ele quiser. Amã tem o prestígio do palácio, Mardoqueu tem o sangue da rainha. Mas por que ele não se envolve com nada ligado à forca? Porque ele sabe que a forca é um objeto de distração. E você diz, irmã Camila, em que isso se aplica na minha vida? Deus te trouxe aqui para te dizer, as ameaças são a forca, o objeto de distração. Poderia ter descido ele na guilhotina, poderia ter jogado ele na cova dos leões, mas não, o instrumento de execução que Amã quer usar contra Mardoqueu é uma forca. Quando eu olhei isso, o Senhor falou comigo, diga à minha igreja que não é por acaso, eu quero sufocar as palavras do protesto. Quer tirar o poder de atuação de voz que você tem dentro da sua família. Tem gente que não gosta do que você vai falar, mas pergunta a tua opinião, porque sabe que tu diz a verdade. Ameaças. Dá uma olhada para esse crente que está ao seu lado e diga, essa forca é para te distrair. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu te coloquei aqui, não quero ver você descendo aqui para resolver picuinha. Eu te coloquei aqui, não quero você aqui para poder lidar sobre problemas pessoais. O Senhor está dizendo, cuida do meu reino que eu cuido das tuas coisas. Cuida da minha casa que eu cuido da tua. Cuida do meu povo que eu cuido da tua família. O mal quer te fazer descer. Ele quer te tirar do coletivo. Ele quer te tirar da grandeza do reino. Te envolver em coisas pessoais. Neemias está numa grande obra, na reconstrução do muro. Sanbalat e Tobias tentam ter uma reunião pessoal com ele e dizem, olha Neemias, eles estão te chamando. E ele dizia, diga para eles que eu não posso descer. Quando o inimigo, guarda isso, é estratégia de livramento para a tua vida espiritual, presta atenção.
Quando o inimigo percebe que tu estás num nível em que ele não pode subir, ele vai fazer de tudo para te fazer. Deus está freando mal a mão. Deus está dizendo: enquanto ele trabalha, vai dormir tranquilo. Cadê Mardoqueu desesperado? Você não vê. Cadê Mardoqueu correndo atrás de desfazer a estratégia da forca? Você não vê. Mardoqueu não está dormindo. Mardoqueu está passando as noites na escada do palácio, a entrada da porta do rei. Mardoqueu está vendo madeira passar. Mardoqueu está vendo os construtores levantando a altura da forca, mais alto do que o muro de Amã. Mas ele não fala nada. Pano de saco cinza sobre a cabeça. E quem é que não vai dormir? Quem não vai dormir é o rei. Irmã Camila, eu não entendi. Deus trouxe alguém aqui para dizer: bota o Rivotril na gaveta, esquece o chazinho de erva de cidreira e vai descansar tranquilo, porque quem te guarda não dorme. Quem te guarda não dorme. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Nem o sol, nem a lua, nem a mão, nem feitiçaria, nem macumbaria, nem principados, nem potestades, nada vai tirar o olhar e o cuidado do rei sobre a tua vida. Sacode a mão de alguém e diga para essa pessoa: quem te guarda não dorme. Quem te guarda não dorme. Vai adorar tranquilo. Quem te guarda não dorme. Entrega a tua oferta tranquilo. Quem te guarda não dorme. Você viu o que falaram de você? Você viu o que ela disse que vai fazer com você? Você viu o que ele planejou contra você? O Senhor está dizendo: não quero você olhando para isso. São ameaças, são provas circunstanciais, são projetos. Eu quero você aqui. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: eu não quero você aqui, eu te chamei para vir para cá. Não caia na estratégia do teu adversário de te fazer descer para se embolar com você. Ele está dizendo: eu te coloquei aqui por um motivo e é aqui que você tem que ficar. Porque aqui a picuinha não te toma. Aqui o disse-me-disse não te corrompe. Aqui a fofoquinha não te amassa. Aqui o mal não te toca. Vem para as coisas do reino. Saia dessa visão provinciana. Vem para o reino. O que Amã tem contra ele? Um projeto. O que Mardoqueu tem a favor dele? Um registro. Enquanto você está querendo colocar diante de Deus o que você quer fazer, eu tenho diante de Deus o que ele sabe que eu fiz. Nunca, nunca, nunca o que alguém tem vontade de fazer é maior do que os registros de alguém que tem diante de Deus feitos. Deus está dizendo para alguém: não se preocupe com os projetos do teu adversário contra você. Eu conheço os teus feitos. Que ele disse para as igrejas que estavam sendo alvejadas pelo adversário, para todas as igrejas da Ásia, ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Para Deus não conta o que você quer, o que você gostaria, o que o outro não. Deus leva em consideração fatos, obras. Desculpa, mas enquanto eu prego isso aqui, tem alguém um pouquinho desesperado. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou pregando, o Espírito de Deus está dizendo aí no ouvido de alguém: o que você tem feito? Você está tentando se lembrar o que você tem feito e não está conseguindo lembrar de nada. E o Senhor está dizendo: sai do campo do abstrato, da vontade de fazer, e começa a fazer com o que você tem, com o que você pode. Canta a música que você sabe, ora 5 minutos com vontade, medita no texto que você conhece, mas apresente diante de Deus algum feito. Naquela noite o rei não pôde dormir. Naquela noite a forca estava sendo construída. Pela manhã, quando o sol ainda nem subiu completamente, chega Amã no pátio externo do palácio. Mas ele não pode entrar, porque ainda não é o horário das audiências reais. Há uma burocracia dentro da realeza, há uma organização dentro da realeza. Ele está esperando o rei acordar. Só que o que ele não sabe é que naquela noite o rei não dormiu. O adversário trabalha de madrugada para tentar antecipar-se,
Só que por mais que ele tente, ele não consegue. Por quê? Porque ele faz força para não dormir. O nosso Deus não dorme porque não tem sono. Ó, ele chega lá e está esperando a hora das audiências, que é quando o rei começa a atender o povo. Só que o rei não dormiu. O que está acontecendo? A noite inteira Amã colocou gente para trabalhar numa forca. O que é isso? A noite inteira Amã está armando um meio de matar Mardoqueu. A noite inteira o rei está buscando um jeito de honrar Mardoqueu. Não, se Deus está falando com você, levanta essa mão e diga comigo. Ô glória! Um está a noite inteira trabalhando para matar, e o outro está a noite inteira arrumando um jeito de honrar. Não, você não está entendendo. O rei não está dizendo que quer honrar. O rei já decidiu: eu vou honrar, eu só quero descobrir um meio pelo qual eu posso honrar. Então, enquanto um está dizendo vou matar, o outro está dizendo vou honrar, vou honrar, vou honrar. Um está dizendo vou matar, vou matar, vou matar. E o outro está dizendo vou honrar, vou honrar, vou honrar. Um está dizendo antes do meio-dia eu quero a cabeça dele na forca. E o outro está dizendo antes do meio-dia eu quero uma recompensa para a vida desse camarada. Antes do meio-dia eu quero ele honrado. Aí quando ele chega no pátio, ele não pode entrar. O rei já estava pronto e quer a ideia. Vou honrar, só não sei como. Preciso de uma ideia de como. Quem está no pátio? Amã está no pátio. Manda entrar. Quando o rei manda você entrar, você é obrigado a entrar calado, porque é sinal que o rei quer falar com você. Quando o rei quer falar com você, você não entra falando, você entra preparado para. Mesmo que você tenha um monte de coisa para. Você é obrigado. Se o rei te chamar, você não pode entrar falando. Você é obrigado a entrar calado, porque se o rei está convidando, ele quer que você. Agora veja, Amã tem um monte de coisa para falar. Ele está indo pedir autorização, ele está indo porque quer enforcar, mas porque o rei o convidou, ele vai ter que engolir tudo que ele quer falar e vai ser obrigado a ouvir aquilo que o rei quer dizer. Quando ele entra, ele tem um monte de coisa para falar. O diabo tem um dossiê preparado contra nós, e ele entra preparado para querer falar. Só que o que ele não esperava era que o rei fosse chamar. O que ele esperava? Eu vou dizer aos guardas que eu quero entrar. Porque se o rei autoriza o pedido da sua entrada, você pode entrar para falar. Mas se ele manda você entrar sem você pedir, ele te obriga a ouvir. Ele está pensando, quando ele acordar, eu vou pedir para entrar, porque eu quero. Só que ele não dormiu. Aí quando ele chega e enquanto ele espera o rei acordar, o rei já sabe que ele está lá e diz, manda entrar. Aí vai ele cheio de vontade de falar, mas vai ter que ficar com a boca fechada. Obrigado a. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. Eu sei que estão querendo falar de você, qual é a fofoca que querem armar com teu nome. Só que Deus está me mandando dizer algo a alguém aqui. Deus está dizendo, fica tranquilo, porque eu vou colocar um amigo no terreno do teu inimigo. Recebe isso porque é profético. Irmã Camila, isso acontece? Acontece. Eu já cheguei em lugares onde as pessoas chegaram nesses mesmos lugares com vontade de falar mal de alguém. Só que o que elas não sabiam é que nesse lugar esse alguém não era odiado, esse alguém era amado. Aí às vezes a pessoa chega e diz assim, doida para falar mal de alguém. Você conhece fulano? Só que não sabe que o pastor às vezes é amigo do fulano. Aí diz, conheço, rapaz, fulano é uma bênção. Rapaz, fulano é de Deus, fulano veio aqui, fez uma oração, mudou tudo. O quê? A gente ama fulano, a gente marca com fulano pelo menos 6, 7 vezes do ano. Falei com ele hoje mesmo. Aí a gente olha pro falador e diz para ele, mas e aí, o que você queria falar? Ele diz, não. Você já disse tudo. Então eu vou falar de novo para ver se você vai entender. Deus vai colocar um amigo no terreno do teu inimigo para poder te defender, para impedir quem quer falar de falar mal de você. Deus está falando comigo. Diga ao meu povo que eu não estou dando livramento só na carne, não. Fala que eu estou vindo para dar livramento na moral. Eu vou dar livramento na moral.
nossa moral, elas estão tentando acabar com a nossa imagem. Deus vai levantar alguém para proteger a nossa imagem. Deus vai levantar alguém para defender a nossa honra. Levante a sua mão, receba isso da parte de Deus. Entrou, cheio de coisa para falar, mas não pode falar nada, sabe por quê? Quando Deus fala, toda a terra se... Jó fala, sabe por que ele está falando? Porque ele não está vendo Deus. Capítulo 38, quando Deus se manifesta no redemoinho de vento, Deus fala, aí ele olha para Jó e diz, agora fala. Jó, ele diz, agora eu não quero mais. Tem gente com a língua coçando, querendo falar mal da gente, mal do nosso pastor, mal da nossa igreja, mal da nossa vida, mal da nossa conduta. O Senhor está dizendo, fica tranquilo, porque um dia eu vou te colocar diante dessa pessoa, e toda a verdade que está em você vai constranger toda a mentira que ela falou de ti até hoje. Mas há uma condição nessa noite, e a condição é, não saia daqui por causa de uma forca que está sendo construída aqui. O Senhor olha para Amã, diz para ele, quer honrar um homem. Ele pensa, sou eu. Ele diz, faz assim, roupa, cavalo, honra. Ele diz, ótimo, faz tudo isso com Mardoqueu. Agora ele já sai dali, pega o traje do cavalo, coloca ele por cima do cavalo e vai por todo beco, viela e rua de Suzã. Assim se faz ao homem cuja honra o rei se agrada. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Naquele dia, o mais nobre príncipe puxa a rédea do cavalo. Rapaz, quando Deus quer te honrar, ele bota príncipe para puxar cavalo. Vai ele trazendo. Assim se faz ao homem cuja honra o rei deseja honrar. Anuncia tudo. Volta para casa coberto de vergonha. Gente, vai ter frustração dos planos do adversário aqui. Deus está me mandando dizer isso a alguém. Não te apavore acerca do teu adversário. São ameaças. São ameaças. Eu conheço as tuas obras, intenção, modo de viver e fé. Volta Amã para casa coberto de vergonha. Eu fecho aqui. Quando ele chega em casa, ele diz assim, vocês viram o que aconteceu? Estou parafraseando. Aí eles dizem, nós vimos. O que está sendo tramado contra nós em oculto gerará para nós uma recompensa pública. Não te preocupe com as conversas que você não participa, com as coisas que você fica sabendo que são ditas nos lugares que você não está. O Senhor está dizendo, eles tramam para te destruir no culto e eu arrumo um jeito de te honrar em público. Cadê o baterista? Vai para lá correndo. Quando ele chega em casa, ele diz, vocês viram? E os amigos dizem, vimos. A forca está vazia. A forca está vazia. A forca está vazia. Então o projeto dele não foi recusado de todo, não. É por isso que a gente precisa avaliar o que a gente faz a favor ou contra alguém. Porque uma vez que um projeto é idealizado, a vontade é que ele seja concluído. Às vezes não é você que conclui, mas é outro. Às vezes você começa e outro termina. Às vezes um planta, outro rega e Deus dá a semeadura. Por isso que é complicado você desejar realizar coisas das quais não são boas. Porque alguém vai concluir aquilo que você começou, quer seja bom, quer seja ruim. A forca está? A forca está? Mas uma forca não foi feita para ficar vazia. Ele chega em casa, vocês viram? Vi. Aí a mulher dele diz assim, Amã, se este Mardoqueu, olha as palavras de Zeres, mulher de Amã,
ela diz: Amã, se este Mardoqueu é da semente dos judeus, ela olha para o marido e diz assim: se esse Mardoqueu é da semente dos hebreus, Amã, você só começou a cair. Pare de achar que teu adversário está por cima. Você não sabe como ele tem andado apavorado. Ei, tem gente que só está doido para matar a gente, porque sabe que para ele morrer a gente não precisa levantar um dedo. Oh meu Deus, eu vou falar de novo. Tem gente que está tão desesperado para ver a gente dentro da cova, porque ele sabe que para ele cair na cova a gente não precisa meter nem a mão. Basta estar vivo. Ela diz: Amã, se ele é da semente dos hebreus, você só começou a cair. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga: você não está vendo, mas ele já está caindo. Fica de pé quem acredita nessa palavra. Oh, Rebaracé. Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado, Jesus amado. Prega para pelo menos 2 pessoas e diz: você não está vendo, mas ele já está caindo. Você não está vendo, mas ele já está caindo. Você não está vendo, mas ele já está caindo. Até os amigos dele estão dizendo para ele: não mexe com ele não. Até a mulher dele está dizendo para ele: é só o começo da tua queda, mano. Quando ele chegou no segundo banquete, Esther disse: rei, um homem maligno desenhou um projeto contra o meu povo. Bata no seu peito e diga: meu povo. Diga: meu povo. Você não tem que falar mal dos crentes. Os outros começam a falar mal e você termina. Um representante do reino entende que faz parte de um corpo. É meu povo, é seu povo, é o povo de Deus. Rei, um homem maligno lhe influenciou contra um edito a meu povo, dizendo que este povo pereça e seja despojado sem que haja possibilidade de defesa. O que eu preciso lhe dizer é que esse povo que vai ser exterminado é meu povo, é meu sangue, é minha linhagem, é minha semente. Aí ele diz: e quem é esse homem? Ela aponta para Amã e diz: é este mau Amã. Ele levanta e vai para fora do palácio, para a varanda do banquete, pensar: o que é que eu vou fazer? Quando ele decide o que fazer, ele volta. Amã está de joelhos diante de Esther pedindo clemência. Só que Esther não está olhando para ele. Ele pega na ponta do divã em que Esther está deitada. Quando o rei volta e vê aquela cena, ele diz: agora, não o bastante querer fazer mal ao povo, quer também deflorar a rainha do rei? Ele não estava nem tocando nela, só que o rei já estava irado. Aí vai pegar isso aqui e vai transformar nisso aqui. Porque quando alguém pega você nisso aqui e transforma um problema assim, Deus pega com ele uma coisa assim e faz assim. Não, eu vou falar de novo porque você vai entender. Amã só tem vontade de destruir o povo de Esther por causa de Mardoqueu. Ele pegou um problema pessoal e transformou numa situação desse tamanho. Aí agora ele não está nem tocando em Esther. E o rei diz: quer deflorar a rainha? Ele nem tocou em Esther, ele tocou no sofá que Esther está sentada. Aí, o que é Deus ensinando pra gente? Quando alguém pegar um negócio seu assim e transformar assim, eu vou pegar uma coisa dele assim e vou virar assim. Mas Camila, será que isso que você está falando é vingativo? Se for vingança, não é minha. Foi ele que se comprometeu com Abraão e disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando alguém pegar uma situação sua do reino e levar para o lado pessoal, Deus vai levar o relacionamento com essa pessoa
pessoal com você, é pessoal com Ele. Resolveu a história. Amã foi enforcado na forca que projetou para Mardoqueu. Mardoqueu se tornou o conselheiro oficial do rei. O anel que era de Amã passou para a mão de Mardoqueu. Deus está dizendo: eu vou trazer o governo dessa região para a sua mão. Eu vou trazer o governo da sua casa para a sua mão. Ei, se você tem inteligência, autoridade e fé para crer no que eu estou falando, traz o nome da tua rua na tua boca. Traz o nome do teu bairro na tua boca aí agora. Traz o... Vambora, crente. Cadê a bateria que eu não estou ouvindo? É tempo de guerra. Bota esse bumbo, bota esse tambor para trabalhar. É guerra. E Deus trouxe aqui para dizer que vai nos conduzir em triunfo. O governo. O governo. Vambora, meu filho, vai. O governo de quem nos oprimia vai passar para nossa mão. Eu vou falar rasgado, que é para você entender. Nesse Natal, aquela tua parente, aquele teu parente que sempre tem uma palavra de desgraça, que sempre pesa o clima na hora da janta, dá para ver que o governo está na mão dele, porque ele monopoliza a reunião. Só que o Senhor está dizendo: eu vou tirar o governo da mão de quem está, vou dar na tua mão para você trazer alegria para o povo, para você trazer saúde para o povo, para você... Oh, meu Deus do céu, o anel de Faraó foi para a mão de José para alimentar o povo. O anel de Amã foi para a mão de Mardoqueu para salvar o povo. Deus está dizendo: vou te dar autoridade para salvar, vou te dar o governo da terra para apaciguar. Colocou na mão dele, Deus deu livramento. Completa para mim. Deus deu. Vem com tudo. Deus deu. Deus deu livramento e quer dar livramento para nós nessa noite. É noite de livramento. Pega a tua mão direita e diga comigo: não vai haver morte na minha casa. Não vai. Não vai. Enquanto ele trabalha para querer matar, Deus está criando meios de me honrar. Qual é a condição? Não bata nas pernas, sentindo-se ameaçado por um projeto. Não desça. Ele quer fazer disso uma luta pessoal para te tirar daqui e te colocar aqui. Já que ele não pode subir aonde você está, ele quer que você... Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: não desce. Não desce. Não desce. Tá te cutucando no Facebook, tá te mandando indireta na rede social. A tua carne treme, teu dedinho tem vontade de escrever. Só que hoje o Senhor te disse: é forca, é distração, não desce. Ele quer descredibilizar as suas palavras. Não desce. Não desce. Se tornou conselheiro oficial do rei. Nesse reino, a gente precisa se posicionar, irmãos. A gente precisa se posicionar. Alguém aqui sabe cantar só o refrão: em tempos de guerra nunca pare de lutar? Sabe, Leia? Então corre, por favor. Eu quero fazer uma oração aqui. Primeira: toda resistência cai por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Tem gente que veio aqui ontem, ouviu um convite, quando eu dizia: você precisa tomar uma decisão. Você teve vontade de vir ao altar de Deus, mas não veio por vergonha. E o Senhor te trouxe nessa noite uma vez mais, está te dando uma chance para dizer: você precisa ficar posicionado. E você diz: Deus conhece meu coração. Conhece. Mas no livro de Deus não entra o que você gostaria de ter feito, só entra o que você fez. Amém. Você vem na igreja, ouve a palavra, fica
fica até constrangido quando eu entro nesse assunto, porque ele toca você. Você sabe que se tem alguém que precisa se posicionar e tomar decisão, é você. A sua vontade é ir embora agora. Tem gente que a mão está coçando para pegar a bolsa, para enfiar alguma coisa no bolso, para pegar a mão da mulher e dizer: vambora que vai começar. Sabe por quê? Porque você sabe que essa palavra é para você. Porque você ama ao Senhor. Como é que você sabe que eu amo ao Senhor? Porque hoje é domingo, você podia estar em qualquer lugar, vendo o Domingão do Faustão, por exemplo. Mas não, você quer saber o que Deus tem para a sua vida. Você gosta de ouvir a palavra de Deus. Você diz que vem à igreja, mas não é crente. Você é crente, você só não é salvo. Você é crente porque quando a gente ora, você fecha o olho. Você é crente porque quando a gente clama em nome de Jesus, você diz amém. Só que quando a gente pergunta quem quer fazer uma aliança com Deus, você está pensando que Deus vai te proteger só porque você vem na casa. Só que lembra o que eu falei? Teres e Bigtã estavam na casa, mas não eram do rei. Desculpa, mas eu tenho que falar. Desculpa. Como pessoa eu peço desculpa pela ousadia, mas como profeta eu não retiro uma vírgula. Uma verruga. Quem já teve verruga aqui? Eu já tive. Ela está no corpo, mas ela é do corpo? Não, porque senão todo mundo tinha que nascer com verruga. O Senhor está dizendo alguém: você está aqui, não é o suficiente para te ligar aqui. Desculpa a expressão, mas Deus está dizendo: eu não te chamei para ser verruga, eu não te chamei para ser mioma, eu não te chamei para ser cravo, espinha. São coisas que estão no corpo, mas não são. Ele diz: eu te chamei para ser membro, eu te chamei para ser o corpo. E você vem aqui, adora, ora e pensa: Deus está me guardando. Só que o Senhor está dizendo: não dá mais tempo de andar distraído. Eu preciso olhar para o livro do registro e ver o seu nome lá. Eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 12 anos de idade. Eu estava usando uma samba canção do Grupinho e uma camiseta regata com a barriga toda de fora e um tênis da Coloche. Rabo de cavalo preso. E eu estava ali atrás e o pastor estava pregando. Começaram a adorar. E quando eu vim ao altar, eu me arrependi amargamente. Eu disse: eu não devia ter vindo, porque eu não tenho condições de servir a esse Deus. Fizeram uma oração, eu saí dali e fui pular o carnaval de 96. Passou-se o tempo. Desde aquele dia, eu andava atrás do trio elétrico e morria de medo, porque eu já conhecia a verdade. E eu dizia: Jesus não está gostando, Jesus vai voltar daqui a pouco. E eu não tinha paz. Albert Einstein falou uma coisa interessante. Ele disse assim: a mente, uma vez dilatada, ele não está dizendo que a mente cresce. O que ele está dizendo é: a partir do momento que você chega ao conhecimento de algo que você não sabia, você não consegue mais fingir que não sabe aquilo. Mesmo que você queira ignorar, aquilo vai continuar martelando. É como quando você quer ser amigo de alguém que você sabe que é falso com você, e você não quer que a pessoa descubra que você descobriu os podres dela a seu respeito, e você tenta continuar a amizade com ela. Você vai continuar falando com ela, vai ser amiga com ela, mas você não vai conseguir, porque você não vai conseguir fingir que não sabe que ela não falou mal de você. Albert Einstein vai dizer que uma vez uma mente dilatada, ela não pode mais voltar ao seu tamanho original. Tem gente que está aqui e diz assim: irmã Camila, eu não sou crente, mas também não sou ímpio. Você está em cima do muro, como conta a história de alguém que tem um anjo de um lado dizendo: desce daí, rapaz. E o demônio do outro não diz nada. E aí o camarada em cima do meio do muro, ele olha para o demônio e diz assim: ei, rapaz, o outro está torcendo para eu descer pro lado dele. Você está vendo que eu estou aqui em cima e não vai falar nada? E ele abre a boca do lado de baixo, o demônio diz para ele: eu não preciso. E ele diz: por quê? Porque o muro é meu. Ele te impede, você se sente fora dos lugares. No mundo você não tem paz para fazer tudo o que quer. Sabe por quê? Porque o temor de Deus te alcança aonde você vai. Você quer conhecer uma cocaína, não tem
dividir o valor do assalto com você e você diz: não quero aceitar. As obras do mundo são mais. Aí quando está na igreja, você se sente bem, até que alguém pergunte: o que você quer fazer? E você pensa que não precisa fazer nada. Só que o Senhor está dizendo: eu já fiz o mais difícil, mas isso não significa que você não tenha que fazer nada. Você precisa confessar. Nós vamos começar a adorar. Quando começarmos a adorar, somente esse refrão. Tem chefe de família aqui que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. E como eu sempre digo, não olha para a gravata dos obreiros, nem para o comprimento da minha saia, nem para o jeito do meu coque. Você me viu aqui pregando dogma, uso, costume. Isso é secundário. Eu vim falar do Rei que não dorme, do Rei que nos guarda, do Rei que tem prazer em nos livrar, do Senhor que quer proteger a nossa vida, que quer se relacionar conosco, que quer olhar para o livro e ver o nosso nome lá. Eu tenho o vosso nome gravado na palma da minha mão. E Deus quer te purificar, Deus quer te santificar, Deus quer trazer você para perto, Deus quer acabar com as portas, Deus quer te dar livramento. Mas você precisa denunciar, se expor, confessar. Toda a igreja vai fechar os olhos agora e vai curvar a cabeça. Toda a igreja vai vir ao altar de Deus. Quando o louvor começar a ser entoado, as pessoas que sabem: irmã Camila, sou eu não fui ontem, meu coração queimou, mas Deus está me dando a chance de hoje, e eu não sei se você vai ter chance amanhã. Não é praga, é fato. A gente não pode fazer amanhã, a gente não tem domínio sobre o amanhã. O que Deus tem pra gente é hoje. Senhor, toda resistência joga por terra agora. Se o teu Espírito ajudou esse homem, essa mulher, essa moça a compreender que ele não pode mais andar distante da tua presença, vai tirando ela, vai tirando ele do seu lugar agora. Descola o pé dele do chão agora. Traz essa moça, traz esse homem pela mão e mostra que o teu cuidado sobre ele é maior e que é o Senhor quem vai capacitá-lo. Em nome de Jesus, a oportunidade está aberta. Sai do seu lugar agora se você reconhece que precisa fazer com Deus uma aliança. Mas Camila, eu tenho que voltar, eu estou aqui te esperando. Mas Camila, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer uma aliança com Deus, eu tenho que me posicionar. Sai do teu lugar agora e venha ao altar de Deus. Só eu, irmã Camila, vem, meu irmão. Venha, homem, venha, mulher. O Senhor quer te dar livramento, livramento do inferno, livramento do fogo eterno. Venha fazer uma aliança com Deus. Saia do teu lugar agora, em nome
Paulo, a gente atribui as últimas palavras do seu ministério quando ele encerra. Ele está dizendo que encerrou a carreira. Aí as palavras que Paulo usa, por favor, ouça. Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Olha o que ele diz, gente. Combati o bom combate. Ele diz eu venci. Ele diz o quê? Combate. Sabe o que ele está dizendo? Ele está lembrando do que ele mesmo falou para nós em Romanos 7. Quando ele diz assim: o querer bem está em mim, mas eu não consigo fazer, porque eu encontro na lei da minha carne o pecado que opera contra esse querer bem. Aí ele diz assim: eu me sinto miserável, porque o bem que sei que quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Aí ele diz: miserável homem que sou. Quando Paulo chega no fim de sua carreira, ele não tem coragem de dizer eu venci, ainda que seja um vitorioso. Então ele vai terminar a sua carreira dizendo: combati. Sabe o que ele está dizendo? Eu não venço quando venço, eu venço quando não desisto. Por que você está falando isso agora, irmã Camila? Porque tem gente aqui que é afastado e diz assim: eu não quero ir aí na frente, porque eu já fui uma vez aí na frente e voltei a fazer os mesmos erros, e me desviei e me afastei. Só que o Senhor está dizendo: você não é forte nem corajoso quando acha que o certo é ficar onde você está. Você é humilde e é corajoso quando você reconhece que tem que voltar, uma vez que vê que não está no lugar. O Senhor trouxe alguém aqui para dizer: ei, eu não quero ver você vaidoso, religioso, se sentindo o santo, o último santo da terra. Não. Ele diz: eu tenho mais prazer no crente que diz combati do que em um que anda com o peito estufado, tendo a vida toda pela frente, achando que é vitorioso. Não. A nossa vitória não está em nós, a nossa vitória está em Cristo. O Senhor diz: você pensa que a sua fraqueza te distancia do meu altar, mas não. Essa fraqueza te traz para perto de mim. Você não entrou hoje aqui porque se acha forte. Você entrou hoje aqui porque reconhece a sua fraqueza. Tem mais alguém aí que precisa reconhecer. Irmã Camila, agora a irmã me acertou. Eu sou essa pessoa que não queria ir aí, porque me sinto falho, fraco e afastado. Mas o Senhor está dizendo a você: eu te chamei para combater. Não desista. Volte hoje. Insista de novo. Você acha que a gente que está aqui em cima é melhor do que você que está aqui em cima? Não. Todo dia a gente acha que tem que se converter. Todo dia a gente entende que tem que melhorar. E o que é que mantém a nossa presença aqui? A nossa força? Não. O reconhecimento da nossa fraqueza. Oh, aleluia. Nós vamos cantar só mais uma vez, porque eu creio que tem mais alguém aí. Toda a igreja. Nunca mais te esperar. Não bate a noite de livramento. Nunca vai te adore, igreja. Em Deus viver. Nunca vai te adorar. Isso, se você conhece isso. Nunca
dê um abraço. Vamos agradecer a Deus pela salvação dessas vidas. Eu sei que elas já estão recebendo a alegria do Espírito Santo, o perdão na alma. Oh, glória a Deus. Senhor Jesus, nós te glorificamos. O teu sacrifício na cruz do Calvário está dando valia, Senhor, no coração dos teus filhos, que estão se rendendo aos teus pés publicamente, confessando o Senhor como Salvador. Eu sei que o Senhor perdoou os pecados dos teus filhos agora. Eu sei que o nome deles estão sendo escrito no livro da vida. Deus concede a graça, a unção, o poder para persistir e continuar na fé, Senhor. E que sejam vencedores, que sejam aqueles que vão caminhar, ó Deus, esta jornada de fé. Que nada, Senhor, roube a alegria da salvação de cada vida. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te adoramos, Jesus, por estas vidas nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cumprimente um ou outro e dê um abraço, a paz do Senhor. Deus te abençoe.